Vai ficar só ouvindo. Então, ué, já foi 10 minutos. Aqui. Amém. Vamos orar e a gente começa logo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por reiniciar esse estudo, que a tua presença esteja conosco, que o teu ensino, Senhor Deus, faça diferença em nossas vidas. Te louvamos, Senhor Deus, por aqueles que já estão aqui, por aqueles que vão escutar essa lição mais tarde, que o Senhor se faça presente em todos os momentos, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai estar estudando João 13, né? E eu tirei esse versículo aqui como o versículo assim, que mais chamou atenção nesse capítulo. Ele é o versículo 34, e ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu achei interessante porque há um mandamento sobre amar, né? Amar o próximo, amar primeiro a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus aparece com esse novo mandamento que é meio que uma chamada daquele outro lá dos 10 mandamentos, né? Mas ele coloca aí a parte dele, né? Como eu vos amei. Ele já acrescenta um dado, né? Como eu amei vocês, eu peço que vocês amem uns aos outros. Eu achei muito interessante essa nova versão do mandamento. Vamos lá. Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos ver, versículo 1 aí do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, vamos situar aqui o que está acontecendo aqui. Esse acontecimento aqui é aquele em que tem a lavagem dos pés dos discípulos, tem até quadro famoso retratando essa cena. E qual é a hora em que isso está acontecendo? Isso está acontecendo aqui perto da hora de Jesus ser sacrificado. Então, são os últimos momentos que ele passa com os discípulos. E eu creio que deve vir à nossa mente, nesse momento, o que uma pessoa fala para outra nesse último momento, sabendo que vai morrer. Jesus tinha passado 3 anos com esses discípulos o tempo todo, e ele está se preparando para morrer. Então, ele escolhe lavar os pés, tomar uma ceia com os discípulos, e ele passa algumas coisas importantes para os discípulos. Então, ele coloca aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, vamos para a ceia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, quer dizer, tudo entendido, né? O diabo já com o projeto que ele tinha de usar a vida de Judas, né, para dar cabo ali da vida de Jesus, trair a Jesus, e ele sabia também que o Pai confiar às mãos dele todo o projeto, né? E que ele ia voltar para Deus. Então, o que Jesus fez? Levantou-se da ceia
Então, terminou aquela ceia onde ele divide, ele fala: esse é o vinho, esse é o pão, reparte com os discípulos, sangue, né? meu corpo. Sangue, corpo. E ele se levanta dessa mesa, ele tira a parte de cima da vestimenta dele, pega uma toalha e bota na cintura, ali no corpo, e pega uma bacia, e já estamos no versículo 5, deita água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. É essa cena aí. Então, os discípulos ali, tem a bacia e ele se dobra ali lavando os pés de cada um dos discípulos. E aí, no versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, então ele já havia lavado os pés de alguns, né? E na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro fala para ele: Senhor, tu me lava os pés a mim. E é interessante isso, porque o que Pedro estava cogitando? Esse serviço de lavar os pés das pessoas quando chegam a casa, esse serviço é destinado aos escravos da casa, né? E Pedro olha assim: como, né? Como o Senhor vem lavar os meus pés, né? Ele questiona isso. Não era uma tarefa para Jesus, o mestre, né? E Jesus responde a ele: o que eu faço não o sabes agora, mas você vai compreender tudinho depois, né? E aí disse-lhe Pedro, versículo 8: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus responde a ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quer dizer, se eu não fizer isso em você, Pedro, você não é um dos meus. Aí Pedro pede ao Senhor: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, ele não quer ser cotado com aquele que não tem parte com Jesus, né? Ele fala: então, se é assim, lava tudo, então, né? Não só os pés, né? E declarou-lhe Jesus, versículo 10: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E em outro evangelho, nessa mesma cena, Jesus fala assim: vós já estáis limpos pela palavra, né? Agora, esse momento é para lavar os pés. Jesus está ensinando ali, está no meio de uma lição que ele queria falar com os discípulos. E aí, não todos, ele fala assim, ó, todos aqui já estão limpos, mas não todos. Ele botou assim, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Aí eu coloquei aqui do lado uma observação que eu ouvi de um estudo que eu fiz a respeito dessa disponibilidade de Jesus servir. E aí o Douglas, ele falou assim, um líder no mundo, ele fala assim, se você não me servir, não tens parte comigo. Agora, o líder de Deus já observando o jeito que Jesus ensinou, ele fala assim, se eu não te servir, você não tem parte comigo. E aí o Douglas fala assim que o pai dele sempre falou para ele, Douglas, se você não serve, não serve. Se você não serve... Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver, você não serve. E é verdade. Aí, a pergunta que fica aqui é assim, você é prejuízo para aqueles que estão ao seu redor ou você é um recurso para aqueles que estão ao seu redor, né? A gente precisa saber de propósitos. E aí, essa próxima figura aqui, Jesus lavou os pés do traidor. Aqui é Jesus lavando os pés de Judas.
Aí eu botei assim, como pode isso, né? Uma pessoa que vai trair a você, você sabe disso, e você ter a disponibilidade de ainda lavar os pés dessa pessoa, né? Se eu sei que vai trair, né? O normal seria eu não quero nem perto de mim, né? Fique longe de mim, né? Aí a pergunta é: você faria isso, né? Mas Jesus fez e ele passa esse ensino para nós, tá? Ele está ensinando algo ali aos discípulos e a nós a respeito desse servir, né? O seu posicionamento independe das circunstâncias, né? Depende o quê? Das circunstâncias. Se a gente foi levantado para fazer isso ou aquilo outro, vai em frente e fala assim, não, eu vou fazer só para preto, para branco eu não faço. Não, tem que ser amarelo, senão eu não faço. Se for chamado para fazer, fecha o olho e faz. Fecha o olho e faz. Eu estou tentando botar o avisinho para baixo, agora ficou. Tá. Aí vamos para o versículo 12, que diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, né? Jesus pegou novamente as vestes e voltou à mesa e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Ele pergunta aos discípulos, né? Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Né? Aí ele continua a explicar: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, ele está falando, eu realmente sou, eu sou mestre, né? E eu sou senhor, eu sou isso mesmo. Vocês me chamam do correto, né? Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu acho interessante o cuidado de Jesus em ensinar aos discípulos o jeito que eles devem praticar o amar ao outro, servir ao outro, e ele está dando exemplo aqui que não existe um maior do que o outro. Então, esse lava-pé não precisa ser literalmente. Literalmente, eu tenho que pegar, lavar o pé das pessoas. É você nivelar e falar assim: ó, esse é o meu próximo, eu não estou acima dele porque eu tenho um cargo, porque eu tenho uma função, porque eu sei uma vírgula a mais. Então, nivela e serve. Isso, essa lição aí. Aí eu pergunto assim, é fácil isso, Adalberto? Não é, porque o homem é vaidoso, o homem trabalha para ter mais dinheiro, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, um endereço melhor, para ser mais inteligente, ele quer ler mais, ele pode estar aqui é um ambiente bom para me mostrar o soberano, a terra de... É difícil, né? A gente abafar, onde só tem rei. Abafar o orgulho. É muito difícil a gente abrir mão daquilo que a gente pecado, conquistou, né? Soberba, daquilo que a gente inveja, isso tudo está dentro da gente, a gente tem que dominar. Tem que dominar. E sozinho não domina. Quem não tiver em Deus, o Espírito Santo... É o exemplo de Jesus aí para a gente, né? E ele falou, estou dando a vocês o exemplo, né? Para que vocês repitam, vocês me sigam, vocês me copiem, façam de novo. Aí o versículo 16, ele está terminando essa lição aí, né? Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. É tudo igual, né? Às vezes exercemos funções diferentes, mas o olhar de Deus é sobre todos, né? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois
se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. E aqui ele faz uma citação de um versículo que está lá no Salmos 41, versículo 9, que diz assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, haveria de traí-lo, né? Aquele que anda junto, que come na mesma mesa, vai se levantar contra. Jesus está sabendo de todo esse projeto aí. Ele sabe porque ele conhece a Escritura, ele sabia que ele viria e que seria traído por um de seus amigos, né? E aí vem a lição, assim, sobre traição, né? Como você se portar depois de ser traído por alguém, né? A ideia aqui é Jesus deu espaço, continuou tratando, fez a mesma coisa, né, com quem haveria de trair, Foi um que ele deu também esse exemplo aí. Coisa difícil de fazer, mas nós temos um senhor, um mestre, para indicar como é o nosso proceder, né? E aí ele fala assim também, ó, desde já eu vos digo, ele está falando para os discípulos, eu estou dizendo para vocês, antes que isso aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então ele está avisando, ó, vai acontecer, eu estou no último momento, alguém daqui, um de vocês, vai me trair. Eu estou avisando para vocês não ficarem assustados quando isso ocorrer. Vai acontecer. E esse eu sou aí, grafado desse jeito aí, que ele é parte de Deus. Que quando ele fala de quem me enviou, e muitos ali não, quer dizer, os discípulos não, mas o povo não acreditava que ele vinha da parte de Deus, que ele era parte de Deus. Então, aí fica esse eu sou ali, que ele sabe que Deus se revelava dizendo Eu eu sou. sou, eu sou o eu. E ele está se apresentando ali Ali como como Deus, né? é. Aí o versículo 20 diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu acho tão interessante porque a gente é recebido, né? A gente viaja pregando, a gente é recebido, né? Por uns e outros, fazendo a obra. Então, as pessoas que nos recebem, segundo esse versículo aqui, está recebendo quem enviou a gente, né? É muito interessante isso. Aqui em casa, quando a gente recebe alguém que vem pregar aqui, a gente recebe, acolhe, né? A gente, na realidade, a gente está recebendo quem enviou essa pessoa. Aí eu botei aqui bem para ficar claro esse princípio, é quando eu recebo alguém, eu recebo aquele que o enviou. Olha que interessante. Aí eu botei assim: isso vale para Deus, quando Deus envia, e também vale para o diabo, quando o diabo envia. Agora, eu preciso receber alguém que Deus enviou para receber Deus, né? Porque aqui pela palavra diz assim: quem recebe a mim, né, recebe a Deus. E quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, recebe Jesus lá. Olha que interessante, Adalberto. E muito daquilo que a gente recebe para aconselhar é enviado de É Deus, enviado de porque quer Deus. uma vida melhor, quer receber Às vezes a ensinamento. gente recebe aqui em casa pessoas que vêm buscar um conselho, buscar uma instrução, às vezes vêm para uma oração, e a gente sabe que foi Deus que os enviou. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas quando a gente está recebendo, é como se a gente estivesse recebendo o próprio Deus, aquele que enviou. Deus enviou e a gente recebe a Deus. Agora, o cuidado também tem E que para ser isso isso Deus nos aqui, chamou, né? né? Deus chamou a gente para isso. Agora, o cuidado a gente tem que ter ao receber, se a pessoa não foi enviada de Deus e a gente receber.
porque a gente recebe também a pessoa e recebe também quem enviou a pessoa. Olha o perigo. Tem que ter muito discernimento Muito espiritual. discernimento espiritual para sabermos a quem receber. Porque a gente recebe a pessoa e recebe na vida daquela pessoa, a gente recebe também quem enviou aquela pessoa. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Adiante. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu acho interessante isso. Jesus vem preparando os discípulos e falando: ó, tem um aqui que vai me trair. É para se cumprir a palavra, que um que comeu junto comigo vai atacar o meu calcanhar. Mas mesmo sabendo dessas coisas, o Espírito de Jesus fica angustiado. E eu falo assim, não é por a gente saber, não é para a gente, assim, pela certeza que a gente passa em branco, que, vai acontecer mesmo, não estou ligando. Não, a gente é feito de carne. A gente liga, a gente se angustia, né? O próprio Jesus se angustiou ao revelar isso aos discípulos, né? Aí o versículo 22, né, depois deles saberem um de vocês vai trair, o 22 já são os discípulos. Olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Aí ficaram olhando um para a cara do outro, né? Quem será entre nós aqui que vai trair o nosso mestre? O 23 diz assim: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é o João, né? O João fala que ele era o discípulo amado de Jesus, né? O João é o autor dessa... É o autor desse evangelho que a gente está estudando. Então, ele fala dele mesmo. A esse fez Simão Pedro um sinal, quer dizer, vem Pedro, chama João, né, assim, de cantinho, né, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, Pedro fala assim, vai aí, pergunta a Jesus, quem é que vai trair, né? Quem é que vai trair? Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Aí o 26, Jesus fala, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Aí vamos para esse pedaço de pão molhado aí. Essa coisa de molhar e oferecer, nesse tempo aí, é uma honraria. Deixa eu fazer uma comparação. Sabe assim, no aniversário, assim, aí tem bolo, a gente canta parabéns, aí as pessoas perguntam assim, para quem é o primeiro pedaço? Aí a pessoa honra, né? Pega o primeiro pedaço e oferece ali a alguém de perto. Ao pai, a mãe. Alguém que tem um carinho, esposa, ou alguém que naquele tempo ali fez algo de muito bom, né? A pessoa honra com aquele primeiro pedaço. Então, Jesus, ao molhar o pão e dar a Judas, ele estava fazendo uma honraria a Judas, era um gesto de honra. E gozado que depois desse gesto de honra, Judas recebendo, vem o versículo 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, foi nesse momento que Satanás possuiu o Judas, nesse momento em que ele recebe o bocado de Jesus. E aí Jesus olha para ele, para Satanás agora, e não para Judas. Jesus está se dirigindo a Satanás e fala para ele assim, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Jesus falou, vai, faz o que você tem que fazer, né? Nenhum, porém, versículo 28, do que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Eles não entenderam, nem perceberam.
Eles viram uma Boiar. cena ali, mas não Ficaram entenderam. Quer dizer, nessa hora, João já sabia quem era, porque Jesus falou assim: aquele a quem ofereceu o pedaço é esse que vai me trair. João estava de olho ali, Pedro, né? Mas os outros não perceberam o que estava acontecendo. Jesus fala assim: o que você tem que fazer, faz logo, faz depressa. Aí o 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, então com Judas ficava o dinheiro, né? O que comprar, o que gastar para ali para eles, então eles pensaram que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então os outros pensaram assim: Jesus está dando uma ordem ali do nosso dia a dia, né? Eles não perceberam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia o que estava acontecendo, né? E aí Judas, no versículo 30, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, a partir de agora, a cena agora é só com Jesus e os 11 discípulos, porque o que traiu já saiu dali daquele meio. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Eu achei gozado porque assim, a Bíblia não bota palavra a mais nem a menos, né? Botou assim, agora, quer dizer, quando o traidor é indicado, quando ele vai trair, aí Jesus vira para os discípulos, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Aí, assim, eu botei uma pergunta em azul aqui. O que é essa glória para Jesus? O que significa isso para ele falar assim, agora? Ele não foi glorificado antes, em tudo que fez, ele bota assim, agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, essa glória para Jesus é estar caminhando para o propósito que Deus destinou a ele para ser. Porque agora ele andou metade, porque é 100% homem. Isso. Agora, desse momento para lá, ele é o que vem é a ovelha. A ovelha que vai caminhando para o ele é o matadouro. sacrifício. É o sacrifício. Que tira então, o nosso ele especificou bem. Agora vai ser glorificado. Agora, nesse momento. 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Então, esse momento aí de Judas sair para entregar Jesus, para trair, é o momento que Jesus classifica como agora chegou o momento de ser glorificado. Agora chegou o momento do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou ser sacrificado como ovelha. Aí ele passa a falar algo para os discípulos a mais. É o plus que ele dá. Ele vai para o versículo 33, ele fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Eu errei aqui, ó. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Vou dizer agora algo importante. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha o peso. Tem minha vida por você. Isso é amor. Que também vós ameis uns aos outros. Olha o pedido que ele faz. Aí eu botei aqui em amarelo. Eu botei aqui em amarelo, bem assim, sabe, Adalberto? Ele elevou o padrão aqui. Muito. Aliás, em toda a correção da lei, ele eleva o padrão. Ele eleva o padrão. Não é só amar um aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não, agora ele já está elevando o nível. Ele fala assim, ó, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amais uns aos outros. Olha o nível elevado. Ai, meu Deus, que a gente consiga chegar nesse nível aí. E aí ele coloca o padrão. Nisto o quê?
Nisso, no fato de amar uns aos outros como Jesus amou, nisto o mundo vai conhecer, vai saber que sois meus discípulos. Então, o mundo sabe que somos discípulos de Jesus quando a gente tem amor um pelos outros. É assim que a mensagem é falada. Às vezes, eu que sou mestre, né, que ensino, às vezes eu penso que é pelo que eu falo, é pelo que eu ensino. Não, as pessoas vão conhecer pela maneira como eu amo o próximo. Você pode fazer tudo na igreja, você pode carregar o pastor nas costas, você pode dobrar o seu dízimo, você pode fazer jejum, mas se você não amar o Não seu próximo amar, a esse nível, a comunicação não vai ser recebida. nada daquilo não vale As nada, pessoas não vão entender a mensagem. nada. Você pode doar sangue, você Ele pode elevou, vender ele o carro, dar para elevou o ele. padrão. Então, ele colocou assim: nisto conhecerão, ou seja, as pessoas vão conhecer que somos discípulos de Jesus. É através disso aí. O nível foi elevado aí. Aí perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora. Quer dizer, ele ia morrer naquele momento. Então, Jesus, agora você não pode seguir. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus fala para ele. E a gente sabe pela história que Pedro foi crucificado depois, né? De Jesus, né? Um tempo depois ele pregou o evangelho e tudo, mas no final da vida dele foi crucificado. E quando foram crucificar, ele falou assim: não, eu não mereço ser crucificado como o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Crucificaram Pedro. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Mas Jesus falou assim: agora não, agora você não pode me seguir. Mais tarde você me seguirá. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha própria vida. Pedro falando. O coração dele estava falando isso nesse momento, né? Aí Jesus respondeu para ele assim: darás a vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, Jesus falou assim: Pedro, você ainda vai me negar. Vai aprender muito. Vai aprender, ainda tem coisa aí para. Mas o coração de Pedro, né, era esse até esse momento. Mas era ingênuo, né? Era inocente. Mas eu creio que ele falou ali naquele momento ali, ele falou o que estava no coração, né? Amém. Terminou capítulo 13. E aí eu botei aqui, ao final, né, o nosso propósito de oração. Eu coloquei aqui oração, né, uns pelos outros, eu botei ali umas mãozinhas dadas. Online a gente não pode estar pegando a mão do outro, mas eu queria firmar um compromisso que a gente estivesse orando uns pelos outros, sabe, durante a semana, fortalecendo aqueles que têm visto esse estudo, participado ou assistido depois, mas que a gente tivesse também nos nossos momentos de oração, orando uns pelos outros, né? Ainda continua a oração pela nossa nação, ainda continua a oração por Israel, e eu botei também mais um motivo, por avivamento. O que é avivamento, né? Avivamento é avivar, é aquilo que está morto para reviver. E a palavra de Deus fala que haverá um avivamento, que está próximo agora. Pelos acontecimentos do mundo aí, está próximo um avivamento. Então, o que produz avivamento? Aquele que está morto espiritualmente, ele revive. E reviver, você pode também contaminar outros que estão mortos perto,
né? A pessoa é contaminada e revive também. O avivamento, ele produz arrependimento. O avivamento, ele produz cura. Então, que a gente ore também, pedindo a Deus, em nossas orações, um avivamento para as nossas vidas, se a gente está meio mortinho, meio quase morto, né? Avivamento. Avivamento para a nossa nação, avivamento para os nossos, né? Que não fique ninguém de fora. Ainda continua esse desejo aí. Você ora, amor? A oração final aqui do nosso Amém. estudo. Senhor, nós, nesse momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti nossos corações gratos, Senhor, pela Tua palavra, principalmente, Senhor. Amém, Senhor. Porque nela mesmo o Senhor nos garante que ela é luz para os nossos pés, Senhor. E ela é boa para a disciplina, ela é boa para a formação do bom homem de Deus. Amém. E Senhor nós te Deus. agradecemos por ter essa oportunidade, Senhor, de crescermos em Ti, Senhor, de sabermos qual é a estatura que o Senhor espera que nós cheguemos, Senhor, que é do Teu Filho, Senhor. A estatura de um bom cristão, Senhor, tem que passar pelo estudo bíblico, Senhor, e entender aquilo que o Senhor tem desejado de nós, de colocar um ministério do Teu Filho, Senhor, no mundo para estar, Senhor, nos ensinando tantas coisas, Senhor. Te louvando, Amém, Senhor, Senhor pela Tua Deus. palavra, pela Bíblia, Coloca as nossas vidas, escrita em Pai, português, chegar em fortaleça, nosso Senhor, lar, em nossa nossas casa, e a vidas. compreensão que nós temos tido, Guarda Senhor, as porque sem a nossas ajuda do Teu casas, Senhor, na Espírito, tua proteção, são letras, em nome Senhor, de são apenas Jesus. letras. Mas o Senhor tem nos Toca, fortalecido Senhor Deus. espiritualmente, tem aberto o nosso entendimento, nosso Nome de olho Jesus. espiritual, nossos ouvidos espirituais, Senhor. E nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos.